Fala galera, beleza aí? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Rafael, esse canal aqui é o Nas Vertentes, que é o canal criado para falar sobre música e colecionismo. Bom, turma, embora que é colecionismo aqui é de disco, né? Mas o tema aqui de hoje acho que se cabe em qualquer coleção. Até digo isso porque antes de colecionar discos, ali vai da minha final de infância, começo ali de adolescência, ali eu tive algumas outras coleçõezinhas assim que eu comecei, fiquei um tempinho e depois acabei assim, parando, não durou muito, né? Então eu já colecionei tampinha, já colecionei lata de bebida, né? De suco, cerveja, já se guardava, né, as latinhas, já colecionei futebol de botão, aqueles de plástico, né? Que aqui em São Paulo, aqui em algumas cidades, até em farmácia vendia, né? Colecionei maço de cigarro, né? Então, colar assim nas passas, né? As cigarro, né? O maço ou o box caixinha aberta, né? Eu colava assim no papel, deixava numa pasta, adesivo também, né? Já tive algumas coleçõezinhas aqui, enfim, independente aí do tipo da coleção, né? Acho que todo mundo tem alguma regra, estipula algumas regras a ser seguidas, né? Pelo menos na teoria, né? E aqui, como colecionando aqui discos, não é diferente, né? Também, acho que eu ou você que coleciona alguma coisa, eu já coleciono, pode saber do que é que estou falando, né? De algumas regras que a gente estipula. Só que nesse vídeo aqui eu vou falar aqui sobre essas regras que eu estipulo, mas que as exceções que a gente acaba abrindo, né? A gente tenta seguir, né? Mas aí acontece, dá alguma coisa, a gente segue, aparece um caminho aí, alguma oportunidade, alguma situação que a gente acaba quebrando essa regra. Então, vamos falar aqui sobre essas 5 regras. Esse vídeo aqui foi inspirado aqui pelo meu canal do meu amigo que eu já falei aqui, o Jova, né? Canal Colecionador Cristão. Primeiro eu vi lá o vídeo dele, alguma parte eu dei risada, eu falei, caramba, é bem isso mesmo. E na outra, fiquei pensando, falei, putz, olha, pode crer, né? Eu tenho também regra, mesmo criei, quebrei, acho que... E vendo os comentários também do pessoal lá, acho que todo mundo tem já aconteceu com isso, né? Então, deixa eu apresentar aqui pra vocês, vou trazer aqui 5 exemplos, que foram casos as regras que eu coloquei na coleção e quebrei, né? Então vamos lá. A primeira foi a questão de LPs. Eu determinei. Só ia colecionar LP de artista nacional, artista brasileiro. Principalmente, né, o grande aqui, o motivo principal de discos que não saíram em CDs. Tipo álbuns do Kiko Zambianchi, álbuns do Hit, alguns álbuns da Cor do Som, e até também de músicos brasileiros também, né? Também teve música MPB dos anos 70, 80 também, tem alguns álbuns que não saíram, né, em CD, né? Salvo exceção, assim, na época assim, eu abri a exceção também sobre o Lobão. Os álbuns do Lobão dos anos 80, que saíram em CD, estão fora de catálogo uns 35 anos já, né? Então, os preços é tudo lá em cima, R$ 400 no CD, 800, 1.000, sabe? Assim, parece que, claro, cada um dá seu preço, mas parece que você coloca o disco lá para dizer, olha, eu tenho, tá aí. Se quiser, é esse preço. Tipo, não sei, né? Acho que nem o mais louco colecionador aí, que tá atrás, acho que pagaria nos preços todos, mas muito, muito absurdo, assim, né? R$ 1.000 num disco, né? Aí já, claro, acho que 400 eu já acho loucura, né? Em um disco, né? Loucura máxima total, 1.000, então, pelo amor de Deus, né? Então é isso. Eu abri essas exceções, né, para os discos rock nacional dos anos 70, 80, até 90 também, tem muita coisa que saiu só em LP. Fábrica Fagos, por exemplo, enfim. Só que esses 2 discos eu vou mostrar 2 discos agora que eu quebrei aqui a exceção. Assim, eu quebrei a regra, quebraram a exceção. Né? Uma foi um disco que eu sempre quis ter esse CD, mas eu não achava de jeito nenhum. Eddie Murphy, né? Depois que eu comprei o disco, tempo depois eu achei o CD no mesmo preço que paguei no vinil, que é esse grupo aqui, ó, Emerson Lake Palmer. O LP aqui de 86. É o único, né? Era o trio, né? ELP é Emerson Lake Palmer, né? Mas o Carl Palmer tava no Asia, né? Estourando lá de sucesso. Aí eles chamaram lá o Cozy Powell, né? O baterista Cozy Powell, pra formar esse único álbum que ficou do grupo, né? Então ficou Emerson Lake Powell. Então, poxa, tá aqui o LP zeradaço aqui, né? Selinho aqui Polydor.
o disco aqui com encarte também, né? Tá aqui também com encarte, com as letras, o logo aqui da banda, né? E além disso, né? Deixa eu tirar aqui o plástico do vinil. Tá até o plástico aqui do invólucro aqui do LP mesmo, que tava na loja. Tá intacto aqui o plástico, né? Só cortaram aqui para abrir o disco e tá aqui o plástico. Meu, eu vi isso daqui e eu abri essa exceção. Eu paguei R$50 nesse LP aqui numa feira de disco aí já. Acho que uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. Aí eu abri essa exceção. Eu peguei esse LP que eu sempre quis ter em CD. Mas agora que eu achei ele aqui, acabou que eu deixei o CD pra lá. Até quando eu vi o CD à venda, acabei deixando passar e fiquei aqui com o LP. Tem a música Touch and Go, né? Acho que a primeira música do lado B, que fez aqui um certo sucesso, né? Mas a formação durou pouco, né? Logo em seguida eles pararam de novo. E outra sessão que eu abri também foi desse álbum aqui, dessa banda aqui, Arthur Zender Neubauten, né? Então, poxa, isso aqui eu vi numa... Um cara tem uma garagem, né, com disco, brinquedo, roupa, um monte de coisa. Aí eu vi esse LP lá no meio, né? Acho que me fez R$40, acho, né? O LP é difícil pra caramba achar aqui dessa banda, né? Uma versão nacional, uma versão de 1990, né? Desse disco. E é dificílimo aqui achar, né? Os álbuns dessa banda. E o CD também é caríssimo, né? Aqui, né? Até o formato gatefold, né? Tem aqui até as letras aqui, então com esses dois discos aqui foram as exceções que eu abri, né? De pegar disco internacional ao invés de pegar o CD. Foram os preços bacanas, o CD é bem difícil achar, escasso aqui, disco bacana aqui na minha coleção. Então, esse foi o primeiro caso. Já a segunda exceção aqui, outra regra que eu coloco, quando eu comprar o LP, eu me certifico se ele realmente não tem encarte, né? Isso aqui no Brasil era muito... era da surpresa, né? Tinha disco que tinha encarte, disco antigo, disco mais recente não tinha. Aí, vai passando aí, 30, 40 anos, vê na loja. Quem não colecionou, quem não comprou disco na época do lançamento, pega um disco, abre, vê que não tem encarte, tem que pesquisar na internet, tá no Discogs, esse realmente não tem, enfim. Só que esse álbum aqui, embora, pelo que eu já consultei, já pesquisei algumas vezes, ele não tinha encarte, ele não tem encarte, mas ele vem com press release. O que é? Tipo uma folha A4, geralmente digitada na máquina de escrever, contando tipo uma breve história da banda, do grupo, do artista ali em questão, recomendando, dá pra tocar na rádio, pra distribuir depois nas rádios e até pra quem, o radialista lá, o DJ lá, for falar sobre a banda, já tem uma ideia sobre quem é o grupo, quem é o artista e o consumidor também, né? Tô falando dessa banda aqui, ó, o Obina Shock. Essa aqui é uma banda de estrangeiros, é formada em Brasília, tudo filhos de embaixadores, né? Que um do Suriname, outro não sei se qual país africano, mas assim, os três eram estrangeiros do Obina Shock. Eles lançaram um álbum chamado Vida. Não sei se ele tá fácil aqui, esse primeiro álbum. Tá aqui, tá assim. O primeiro eu tenho em CD aqui. A música Vida, né? Que teve a participação da Gal Costa, do Gilberto Gil. Fez, né, um sucesso aqui em 86, né? Tá aqui esse primeiro álbum deles aqui, ó. Aqui na ocasião era um trio. E esse aqui é o segundo álbum deles, eles lançaram, não lembro se em 87 ou em 88, né? 88. Aqui, eles lançaram esse disco e em seguida a banda acabou, né? Acho que tiveram que voltar, né, para os países de origem. Aqui eles já aumentaram, aqui já estava acho que em mais pessoas, né? Aqui na série 3, aqui já tem mais gente aqui, né? 3, 6 pessoas. E esse disco aqui do Obina Shock é dificílimo de achar, porque quando saiu a banda acabou, então vendeu pouco. Saiu pouco, vendeu pouco aqui o disco, mas ele não... Eu sei que ele tem um press release aqui, pelo que eu pesquisei no Discord, não tem encarte, né? Mas quando eu vi esse disco aqui vendendo, e sei lá, R$30, tava um preço assim bem... preço baixo, né, que eu vi. Eu abri essa exceção, porque, olha, se eu deixar passar por causa do encarte, eu nunca mais vejo o disco. Tem disco que a gente sabe, pode estar barato, mas
a gente encontra, se pesquisar bem, garimpar bem. Agora, esse aqui desse grupo, Bina Choque, não tem, não acha, é difícil, pelo menos aqui onde eu moro, nas regiões aqui em São Paulo, adjacências aqui, eu não encontro, né? Talvez você que está aí do outro lado, né, fala, vixe, aqui na minha cidade é o que mais tem, né? Aqui onde eu moro tem de um monte. Mas enfim, aqui pelo menos não tem. Foi essa exceção que eu abri. E a terceira aqui, vamos lá pro terceiro exemplo. Assim, eu compro, assim, como já citei ali, eu compro os CDs que não saíram em LP, né? No seu LP, ou o caso lá do Lobão, lá que eu expliquei dos anos 80. Até que eu fazia antes de colecionar o LP, antes de comprar LP, eu tinha alguns CDRs aqui na coleção, de discos que não tinham saído em CD. Então eu acabava comprando, assim, pegando algum disco. Aqui perto, eu tenho aqui sim, Guilherme, só pelo nome aqui, o Lamonier, por exemplo. Esse álbum aqui, um álbum sensacional aqui do Guilherme Lamonier, não saiu em CD, só saiu em LP, né? Então eu pegava algumas réplicas assim, baratinho, né? Tipo, R$10, sabe? Tipo, que é CD aqui feito até, que é capinha, até tem a contracapa, mas alguns não. Mas, ou outro que tinha aqui o encartezinho, mas aqui é tudo cópia simples, pra ter mesmo, pra ouvir, pela praticidade, preço R$10, até pegava aqui algumas coisinhas assim que saía. Que não saía em CD, então eu pegava CDR. Né? Aí que eu fiz, quando eu comecei a comprar CDs, quer dizer, LPs, aí eu parei com essa prática de pegar CDR. Falei, se eu já estou abrindo a exceção, estou pegando LP, então não faz mais sentido ficar enchendo aqui o acervo aqui de coisa, essas piratezas aí, né? Então, eu já me desfiz aqui de bastante coisa, comprei, né, as coisas conforme foram saindo, claro, dentro do possível, né? Então, essa banda aqui, ela recentemente, teve o seu álbum aqui lançado em CD. Eu tinha já o CDR dela, eu falei, olha, saiu o CD, beleza, eu vou comprar. Só que nesse meio tempo, eu achei o LP, vendendo aqui barato, bom estado, aí eu acabei abdicando. Então, ao invés de preferir o CD, no caso aqui, que já existe, né, então eu peguei o LP. Então eu quebrei essa regra aqui do LP que tá fora, banda fora de catálogo, banda que não saiu em CD, então só pega o LP nesse caso. Nesse caso não, eu preteria o CD para pegar o LP dessa banda aqui, ó, Zenith. Isso aqui, Zenith é uma banda, acho que de Mogi Guaçu, né, uma banda do interior de São Paulo, que lançou esse único álbum aqui em 1989. Um álbum bacana aqui, né, uma mistura de Aor com Whitesnake, sabe, Journey, Foreigner com Whitesnake, assim, um hard rock aqui bacana. A banda até ano passado, salvo engano, teve esse ano ainda, né? Já teve o CD lançado pela Classic Metal, né? Saiu em CD. Mas na hora que eu vi esse LP aqui vendendo aqui, tava também preço legal, quase o preço do CD, né? Praticamente. Aqui tá com encarte também, tudo expressão, né? LP zerado, com encarte, de preço bom, então aqui sai preço Estúdio Eldorado, né? A banda tá inativa, né? Acho que voltou aí, tá fazendo alguns shows por aí no interior de São Paulo. Aí ao invés de pegar o CD que já existe, eu peguei esse LP, vi lá ele bonitão aqui, zeradaço aqui, será o Dourado, e peguei. Tem até a música aqui, Doce Mãe, né? Uma música aqui uma letra bem forte, né? Tá aqui. A terceira regra da coleção. A quarta, não vai dar pra ver. Eu acredito que não dê pra ver aqui, né? Acontece o seguinte, eu já falei em algumas ocasiões anteriores, eu só ponho o CD aqui na prateleira aqui no acervo depois que eu uso ele 2 vezes. Então ok, né? Tudo que está aparecendo aqui, em tese aqui, CD que eu já vi no mínimo 2 vezes e coloquei. Aí a terceira, a quarta, a quinta vez, e assim por diante, aí eu pego, ouço e devolvo. Mas o que estava acontecendo? Eu passei um tempo com as correrias aqui, né, no dia a dia, né? Fiquei com um tempo bem escasso, né, de ouvir disco. Então o que aconteceu? Eu passei um tempo que eu comecei. Eu já tinha uma filinha aqui pra ouvir, né? Confesso, deixava aqui fora. Ok, fica em cima ali, vai, no mês, uns 5 discos. Peraí, deixa eu ouvir esses aí eu guardo. Aí eu comecei a aparecer algumas oportunidades, né? Claro, os meses que eu já meti o pé na jaca, outras oportunidades, principalmente a que eu falei,
em vídeo recente, né? Vídeo amigo vendendo CD bem barato, outras coisas que eu achei na internet baratinho também. Minha fila começou a aumentar. Eu falei, meu, assim, não vou conseguir ouvir tudo, né, de uma vez. E também vai ficar aqui, tipo, em cima das mesas, aqui, CD espalhado na casa, no chão também, não. Aí que eu fiz? Abri o espaço para eles e tô deixando. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai dar pra aparecer aqui, ó. Exemplo, tá assim. Esse aqui, ó. Eu deixo ele destacado aqui. Então, todos esses CDs que estão assim, eu ouvi pelo menos, eu ouvi uma ou nenhuma vez. Tá aqui, por exemplo, esse aqui é João Jett aqui, ó. Eu já ouvi uma vez, eu deixei ele aqui, separado. Até o conto aqui do João Gilberto, né, que é os 3 primeiros. Esse aqui não vi ainda nenhuma vez, então eu deixei ele aqui. Então olhando eu sei, os CDs que eu ouvi uma ou nenhuma. Aí quando eu ouvi o disco, aí eu empurro e devolvo aqui. Então, acho que pela distância que eu tô filmando aqui, não dê pra ver, assim, não dê pra aparecer o CD aqui meio pra fora, pra fora aqui. Esse aqui foi aqui, Garotos Podres, ouvi uma vez, então eu deixei ele aqui. Aí quando eu ouvi, então eu nunca coloquei CD na prateleira sem ouvir, mas passado esses tempos aí, essa correria, essas loucuras que eu fiquei tempo sem ouvir, e Copa do Mundo também, confesso, também foi tempo que eu nem mal relava em disco, também ficava assistindo, né, os jogos aí, até de noite, enfim. Então eu deixei aqui os CDs, né, então estão aqui no acervo aqui, mas sem ouvir. Mas deixei esse destaque. Se alguém empurrar aqui, entrar aqui e ficar empurrando os CDs, devolvendo, lascou. Eu não... vai ser difícil, né? Enfim, o último caso aqui que eu estipulei já, isso desde sempre, né? Não pegar CD que é disco, reedição de discos. Exemplo, peguei um disco, sei lá, banda tal. Aí passam uns tempos aí, esse álbum é relançado e geralmente assim, é relançado com faixa bônus, tem encarte melhor, fotos, enfim, às vezes disco versão dupla. Assim, eu nunca não quis. Claro, é tentador, mas eu falei, não vou pegar. Tipo, Ramones, por exemplo. Lembro que saiu boa parte ali, acho que 2003, ali mais ou menos, ali começou a ter uns lançamentos, os álbuns com diversas músicas inéditas. Aí, poxa, naquela época eu não tinha a coleção completa. O que eu não tinha eu já pegava ali, mas o que eu já tinha eu falei, não vou pegar de novo. E é ruim, né? Porque assim, assim, de um lado é tentador. Assim, pro meu caso, é tentador quando tem música inédita. Agora, tem versão demo da música tal, faixa ao vivo, aí pra mim não interessa, né? Mas, enfim, Rafael, né? Agora você pode interessar. Tem gente até que lançou, mas o encarte é melhor, não tem música, não tem nada bônus. Uma edição mais caprichadinha. A pessoa pega. Beleza, né? Cada um com a sua regra. Eu não pego, eu não faço isso, né? Mas a vez que eu lembro que eu abri aqui a exceção foi nesse caso aqui, ó. Disso aqui do Barão Vermelho e Barão ao Vivo, né? Eu lembro que quando conheci o Barão, quando conheci esse disco aqui, essa aqui é a versão que saiu em 1990. Então, tá aqui, ó. O pessoal que fala, CD dura 20 anos, né? Tá. Essa edição aqui, o álbum é de 89, mas o CD aqui é de 90, né? BMG Ariola Discos, WEA Discos, então. Ou seja, 36 anos já o CD existe, tá aqui zerado, né, turma? Então, para falar, CD dura 20 anos, depois oxida. Depende do cuidado que você toma, né? Se não limpar, meter ácido úrico no disco, deixar ele, os pontinhos brancos que aparecem do nada, ficar aí corroendo. Então, aí vai durar. Não vai durar nada, né? Tomando sol, enfim. Essa então é a versão aqui de 1990, que é igual a do LP, né? De 89, né? Aqui você tem 10 faixas, esse CD aqui. Só que pouco tempo depois que eu comprei esse álbum, já faz, nossa, muitos anos que eu tenho ele aqui, eu fiquei sabendo que ele foi relançado, né, em 98, com 3 músicas a mais. Poxa, eu assisti esse álbum aqui ao vivo do Barão, sensacional, né? Barão era uma diferenciada, né? A banda ali do mainstream, enquanto muitos eram New Wave, tu era synth pop, tu era post-punk, não, o Barão tinha hard rock, blues, mesmo assim, né, com um apelo um pouco mais popular, mais pop, não perdia esse rock and roll. Esse CD aqui é muito bem claro, né, disso aí, né? Só que
Eu ficava com aquilo, puta, do Barão, eu quero aquelas três músicas, né, que é Lente, Bagatelas e Torre de Babel. Que é uma fase do Barão minha preferida, né, os três primeiros álbuns do Barão Vermelho, com o Frejá cantando, pra mim são meus preferidos aqueles discos. E são músicas dessa fase, então eu sempre fiquei muito tempo querendo ter esse álbum, e aqui, em 98 ele foi relançado, isso aqui é uma versão após 98, né, porque por ter esse número de série, esse número de série aqui passou a ter a partir do ano de 2003, né? Então, aqui não fala aqui, eu não certo o que é, mas é inspirado na versão aqui de 98. Tem as três faixas bônus aqui, né? Bagatelas, Torres de Babel e Lente. Então, esse caso aqui eu abri a exceção, né? Eu vi esse CD, até motivo o preço aqui na época que eu paguei aqui, R$ 30, pra deixar junto aqui, né? Então, esse aqui eu tenho dó de me desfazer, acabei ficando com os dois. Então, o CD aqui, a versão inicial e a versão aqui com as faixas bônus, né? Então tem até o símbolo aqui da Warner que mudou, enfim. Então, é isso aí, pessoal. Esses foram aqui meus 5 exemplos, que eu dei mau exemplo, regras que eu criei, regras que eu não segui. Então, convido vocês também que colecionam, já colecionaram, vocês colecionam e tem canal, fazer um vídeo também, gravar um vídeo também, falar sobre esse tema, que eu achei bem, bem legal, né? E se você não coleciona, não tem canal, já colecionou alguma coisa, põe aqui nos comentários, algum exemplo que você lembra. Eu não colecionava alguma coisa, uma tampinha, tal, mas achei ela enferrujada e era difícil, deixei guardado, enfim. Exemplos aí, camisa de time, enfim, coleções aí é que não falta. Então beleza, turma, vou ficando por aqui, deixa um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.